Manipulação humana. Como reconhecer e evitar as influências. A manipulação humana é um dos maiores temores, permeando a história e provocando debates sobre como evitá-la e viver de forma autêntica. Não por acaso, o tema da manipulação é tratado desde os primórdios da humanidade, e ainda hoje há um grande debate sobre o que é, de fato, manipulação e até que ponto estamos livres para pensar, sentir e agir de maneira autêntica. Antes de entendermos melhor esse assunto, precisamos colocar os fatos à mostra. Um deles é o de que todo e qualquer ser humano é influenciado por uma série de fatores que fogem à sua alçada. Alguns desses fatores são a cultura em que fomos criados, a época histórica em que vivemos, as experiências que vivenciamos e as ideias que cultivamos. Partindo desse pensamento, devemos parar e pensar quem ou o que está determinando tais aspectos de nossa vida. Em síntese, será que não há quem manipule a nós mesmos de forma indireta, através de nossa cultura, de nossas experiências e até mesmo das ideias comuns que circulam em nossa vida social? Não, esse não é um vídeo sobre teoria da conspiração. Na verdade, o fato é que todos nós, em maior ou menor grau, somos manipulados e também podemos manipular algumas situações do nosso cotidiano. Em uma reunião de trabalho, por exemplo, podemos usar bons argumentos para convencer outras pessoas a apoiarem nossas ideias. Logo, de certo modo, manipulamos a forma de pensar delas para atender aos nossos interesses, não é? Por isso, não precisamos ver a manipulação como algo totalmente ruim, mas sim como uma possibilidade que há dentro da vida humana de poder mudar de opinião e se inclinar para determinados gostos e formas. É evidente que isso será bom ou ruim, a depender da intenção de quem o está fazendo. Partindo disso, então é possível afirmar que nenhum de nós tem ideias próprias? Todos são de fato influenciados e influenciáveis? Para responder essas questões, precisamos nos apoiar na filosofia. Afinal, o filósofo é o amante da sabedoria. Logo, quem melhor para nos falar sobre as ideias e como vivê-las de forma autêntica? Voltando para os tempos da antiga Grécia, encontramos Platão e um dos mitos mais famosos do mundo, o mito da caverna. Nele, Platão explica uma série de ideias fundamentais para a vida humana, e dentre elas, o filósofo grego nos aponta para os perigos da manipulação. Essa alegoria começa com um grupo de seres humanos acorrentados em uma caverna com seus rostos voltados para uma parede. A caverna é iluminada por uma fogueira e um outro grupo de pessoas, chamado de Amos da Caverna, que passa com objetos a fim de projetar sombras na parede que os acorrentados conseguem ver. Esses amos também produzem sons para dar vida e dinâmica às imagens projetadas, fazendo com que os acorrentados fiquem entretidos e não percebam que estão acorrentados. A fim de manter a situação desse jeito, de tempos em tempos, os amos trocam as imagens, mudam o cenário, e assim os seres humanos acorrentados continuam sem conhecer a prisão em que vivem. O mito também conta que em determinado momento, um dos acorrentados consegue se libertar de suas correntes e enxerga a realidade dentro da caverna e busca sair dela, conhecendo assim o mundo como ele realmente é. Esse foi um breve resumo do mito da caverna, mas para quem quer conhecê-lo na íntegra, sugerimos a leitura de um texto sobre o assunto no portal Fidobem. Agora vamos nos deter apenas na figura dos amos da caverna, pois são eles que manipulam as sombras e sons para confundir e manter os demais aprisionados. Em diversas leituras sobre esse tema, tentam atribuir o papel dos amos à religião, ao governo ou mesmo à mídia. Em algum grau, isso está correto. Todas essas instituições fazem, de forma implícita ou explícita, uma manipulação da visão de mundo e dos objetivos para com seus seguidores. Entretanto, há um componente fundamental para que a manipulação ocorra: a vulnerabilidade de quem é manipulado. Diversos estudos na área da psicologia demonstram que a manipulação é, em síntese, uma série de sugestões e ideias que são incutidas em nossa mente. Como podemos nos defender disso? O principal caminho para evitar a manipulação é desenvolver consciência e pensamentos próprios. Para tanto, se questionar e colocar à prova tudo o que nos é ensinado são fundamentais para chegarmos às nossas próprias conclusões.
Um exemplo banal disso é a opinião que formamos de outras pessoas. Imagine a seguinte situação. Você está com seus amigos num ambiente público e encontra uma pessoa que seus amigos conhecem, mas você não. Quando eles emitem uma opinião sobre essa pessoa, o que você faz? Geralmente apenas compra a visão de mundo dos seus amigos e, mesmo sem conhecer a pessoa, atribui um juízo de valor a ela, podendo ser negativo ou positivo. Nesse momento, sua opinião, a nossa, para ser mais abrangente, foi manipulada. E como podemos nos proteger disso? O único jeito será conhecendo a pessoa em questão, sem deixar que a opinião alheia nos influencie. Sabemos que isso é extremamente difícil, mas é um exercício simples que nos mostra como somos vulneráveis à manipulação, mesmo que essa não seja feita de maneira intencional ou mesmo consciente. A psicologia desenvolveu, ao longo de décadas, uma série de práticas que ajudam pacientes a partir da manipulação. A hipnose, por exemplo, é uma prática que utiliza da manipulação e sugestão para fazer o paciente acessar traumas da infância e tomar consciência desses aspectos do subconsciente. Nesse sentido, é positiva a forma de manipulação para tratamento, apesar de que talvez não seja a mais adequada para a superação total dos traumas. Um outro método que vem sendo explorado, não somente para tratamentos, é a programação neurolinguística, também chamada de PNL. Todos nós temos essa programação e reagimos de forma inconsciente a certas palavras e estímulos. A PNL faz com que seja possível identificar esses padrões e reprogramá-los. Porém, também é possível identificar os padrões de uma pessoa e usar tais técnicas contra ela, construindo padrões afetivos, por exemplo. Visto isso, não se trata somente de saber os segredos da manipulação, mas para qual finalidade se quer usá-la. Por isso, entendemos que é essencial ter uma base ética antes de se desbravar por esses assuntos, para que não se utilize essas ferramentas como armas maléficas contra outras pessoas. E nos casos em que seremos os pacientes dessas técnicas, deve-se redobrar o cuidado e conhecer quem está as aplicando em nós. Afinal, não deveríamos dar um acesso tão íntimo à nossa mente e sentimentos para quem não conhecemos. De fato, o estudo por trás da manipulação mostra que, ao longo do tempo, vamos sendo moldados, e isso é natural. Em nossa fase infantil, por exemplo, é crucial que um adulto nos manipule para formar nosso caráter, construir nossa base ética para que possamos desenvolver todo o nosso potencial. O problema aparece quando chegamos à fase adulta e não passamos a construir critérios para manter nossa consciência em desenvolvimento. Somos afetados pela opinião alheia, conduzidos pelo que está em moda, e tal qual um barco que não tem um motor próprio, somos levados pelas ondas da sociedade na direção que elas bem entendem. Para evitar que isso ocorra, é fundamental estarmos conscientes do que ocorre à nossa volta. Não devemos rejeitar nenhuma ideia, mas também não devemos aceitá-la como verdade logo no primeiro momento. Devemos, antes de tudo, levar tais opiniões e ideias para o julgo da prática, e assim poderemos ter uma impressão única sobre elas. E muitas vezes precisamos tentar por diversas vezes até compreender mais profundamente um ensinamento ou uma ideia. Logo, não tenha pressa para tirar suas conclusões. A manipulação é, enfim, a mãe da opinião. E hoje todos nós queremos ter opinião sobre tudo. Nesse jogo do grande engano, quem não pensa por si mesmo e não enxerga os véus por trás do mundo, está fadado a cair nas armadilhas manipulatórias. Não nos deixemos, portanto, ser pegos por elas.